Quando a gente perde alguém, a dor é imensa. O mínimo que esperamos é que essa pessoa seja tratada com respeito até o último momento. Mas e se eu te dissesse que, por trás das portas de necrotérios e hospitais, alguns profissionais foram flagrados fazendo coisas que desafiam qualquer lógica? Médicos, legistas e funcionários de necrotérios que deveriam garantir dignidade aos mortos, mas longe dos olhos de todos, traíram essa confiança da pior forma possível. Hoje você vai conhecer casos reais que chocaram o mundo. Um funcionário do IML flagrado no pior ato possível. Um médico que levou um cadáver para casa e dormiu com ele por anos. E um escândalo que abalou o Brasil inteiro. E o pior? O último caso desta lista pode mudar completamente a forma como você enxerga necrotérios e hospitais. Se prepara, porque depois desse vídeo, você nunca mais verá esses lugares da mesma forma. Agora imagine isso. Um ente querido seu acabou de falecer. Você acredita que ele está sendo tratado com respeito no necrotério, enquanto lida com a dor da perda. Mas e se eu te dissesse que, naquela mesma madrugada, um funcionário foi flagrado cometendo algo tão nojento que fez o país inteiro se revoltar? Isso aconteceu no Instituto Médico Legal de Manaus, na madrugada de 23 de novembro de 2024. O necrotério estava silencioso, com poucos funcionários de plantão, mas um deles estava prestes a ser pego no pior momento possível. Eram 3 horas da manhã quando um perito criminal entrou na sala de necropsia sem avisar. O que ele viu ali foi algo que ninguém jamais imaginaria ser possível. Vanderlei dos Santos Silva, maqueiro do IML, estava sobre o corpo de uma jovem falecida. Ele não percebeu a presença do perito até ser confrontado. Foi então que, atordoado e visivelmente embriagado, tentou se justificar, mas não havia desculpa para o que havia acabado de ser flagrado. O perito gritou, exigiu que ele parasse e acionou a direção do IML. A notícia se espalhou rapidamente e a revolta tomou conta da cidade. Vanderlei foi demitido no mesmo dia e uma investigação foi aberta pela Polícia Civil. Ele agora enfrenta acusações de vilipêndio de cadáver, um crime que pode levar a até 3 anos de prisão. Mas o caso não parou por aí. Nos dias seguintes, novas denúncias surgiram. Outros funcionários do IML relataram que essa não foi a primeira vez que Vanderlei teve um comportamento suspeito. Na madrugada do dia 24 de novembro, menos de 24 horas após ser flagrado, outro funcionário o encontrou saindo rapidamente da sala de necropsia, fechando o zíper da calça, enquanto o corpo de outra jovem estava na mesa de autópsia. Além disso, descobriu-se que, dias antes, ele e um auxiliar administrativo haviam abandonado o plantão para assistir à final da Libertadores e retornado embriagados. O comportamento irresponsável levantou ainda mais suspeitas sobre o que poderia estar acontecendo dentro do necrotério quando ninguém estava olhando. O escândalo foi tão grande que o Departamento de Polícia Técnico-Científica ordenou a instalação de novas câmeras de segurança no IML. Mas será que isso é suficiente? E se eu te dissesse que esse tipo de crime não acontece só no Brasil? Nos Estados Unidos, um médico fez algo ainda mais bizarro. Ele roubou um cadáver e levou para casa, onde dormiu com ele por anos. Perder alguém que amamos é uma dor insuportável. Mas e se eu te dissesse que um homem se recusou a aceitar essa perda e tomou uma decisão que ultrapassa qualquer limite da sanidade? Essa história aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, nos anos 1930. O nome dele era Carl Tanzler, um médico respeitado. Mas por trás da aparência de um profissional dedicado, ele escondia uma obsessão sombria. Tudo começou quando ele conheceu Helena de Hoyos, uma jovem paciente diagnosticada com tuberculose. Desde o primeiro momento, Tanzler ficou obcecado por ela. Ele dizia que Helena era o amor de sua vida, mesmo sem nunca terem tido um relacionamento. Mas a doença avançou, e Helena faleceu aos 22 anos. Para qualquer pessoa, esse seria o fim. Mas para Carl Tanzler, a morte não foi o suficiente para separá-los. Pouco depois do enterro, ele começou a visitar o túmulo de Helena todas as noites. Mas isso não era o bastante. Então, 2 anos após a morte dela, ele fez algo inimaginável. Roubou o corpo do cemitério e levou para casa. Ali, em seu quarto, ele passou anos vivendo ao lado do cadáver. Usando fios de arame e gesso, ele manteve os ossos unidos. Substituiu os olhos por bolas de vidro. Para conter o cheiro da decomposição, usava perfumes e produtos químicos. Vestia Helena com roupas elegantes
e dormia ao lado dela todas as noites. Por 7 anos, ninguém soube de nada. Até que um dia um parente desconfiou do comportamento estranho de Tanzler e resolveu segui-lo. O que foi encontrado dentro daquela casa parecia um cenário de filme de terror. A polícia prendeu Carl Tanzler, mas ele não ficou nem um único dia na prisão. O crime de violação de túmulo tinha prescrito e ele foi libertado. O mais inacreditável, muita gente tratou sua obsessão como um romance trágico. Mas se você acha que esse foi o caso mais bizarro, espere até ouvir sobre um funcionário de necrotério que foi flagrado por câmeras escondidas. E o que ele fazia deixou a polícia sem palavras. Se tem um lugar onde o respeito pelos mortos deveria ser absoluto, esse lugar é um necrotério. Mas e se eu te dissesse que, em um deles, funcionários começaram a desconfiar que algo estava muito errado e, quando descobriram a verdade, ficaram horrorizados? Isso aconteceu em Detroit, nos Estados Unidos, em 2015. Durante meses, colegas de trabalho começaram a perceber comportamentos estranhos de um funcionário do necrotério. Ele sempre ficava até mais tarde, evitava ser visto e fazia questão de estar sozinho na sala onde os corpos eram armazenados. A equipe não sabia o que estava acontecendo, mas algo parecia errado. A administração do necrotério decidiu instalar câmeras escondidas para entender o que estava acontecendo nas madrugadas. Quando analisaram as imagens, o choque foi absoluto. O funcionário foi flagrado cometendo atos indescritíveis com os cadáveres. A gravação era tão perturbadora que as autoridades jamais divulgaram os detalhes completos. O que se sabe é que o que ele fazia ali dentro foi suficiente para que ele fosse preso imediatamente. A polícia abriu uma investigação e ele foi banido para sempre da área forense. Mas o detalhe mais assustador, o necrotério não possuía câmeras antes disso, e ninguém sabe por quanto tempo ele fez aquilo sem ser descoberto. Mas se você já está chocado, espere até ouvir o que aconteceu aqui no Brasil. Um escândalo dentro de um necrotério abalou o país inteiro e talvez tenha passado despercebido por você. Agora imagine que enquanto você chora a perda de alguém querido, confiando que seu ente será tratado com dignidade no necrotério, do outro lado, funcionários estão fazendo exatamente o oposto, tirando fotos, filmando e transformando cadáveres em piada dentro de grupos secretos. Isso aconteceu no Brasil e ficou conhecido como o escândalo da festa no IML. Funcionários de diversos necrotérios do país foram flagrados compartilhando fotos e vídeos de cadáveres em grupos fechados de mensagens. Algumas imagens eram acompanhadas de piadas e comentários nojentos, como se os corpos fossem meros objetos. A denúncia veio à tona por meio de Nina Maluf, maquiadora funerária que trabalhava diretamente com corpos no Instituto Médico Legal. Ela recebeu imagens perturbadoras enviadas por um colega de trabalho e não acreditou no que estava vendo. Havia fotos de autópsias, corpos em decomposição e até vídeos gravados sem qualquer respeito. Em alguns casos, os funcionários chegavam a posar ao lado dos cadáveres. Revoltada, Nina reuniu provas e fez a denúncia pública. A notícia explodiu e, rapidamente, a imprensa começou a investigar. A revelação chocou o país. Como algo tão nojento pôde acontecer dentro de um lugar que deveria representar respeito? A indignação tomou conta das redes sociais, e a pressão fez com que autoridades tomassem medidas imediatas. O Instituto Médico Legal e o Departamento de Polícia Técnico-Científica prometeram reforçar a segurança nos necrotérios e punir todos os envolvidos. Mas será que isso foi suficiente? Muitos se perguntaram: quantos funcionários já tinham feito o mesmo sem serem descobertos? Se você acha que esse escândalo foi revoltante, espere até ouvir o que acontecia nos necrotérios da França. Casos históricos mostram que esse tipo de crime não é de hoje, e pode ser ainda pior do que imaginamos. Se você acha que crimes dentro de necrotérios são algo recente, está muito enganado. O que acontece entre 4 paredes desses lugares pode ser ainda mais sombrio do que imaginamos. E na França, 2 casos aterrorizantes provaram isso. O primeiro deles aconteceu em Paris no século XIX. Túmulos estavam sendo violados misteriosamente. Os corpos desapareciam e ninguém sabia o motivo. A polícia decidiu armar uma emboscada para capturar o responsável. Foi assim que descobriram François Bertrand, um sargento do exército francês, que invadia cemitérios à noite para cometer atos indescritíveis com os cadáveres. Quando foi preso, ele confessou tudo
Mas o mais revoltante veio depois. A pena foi ridícula. Bertrand pegou apenas 1 ano de prisão. Mas a França ainda escondia outro segredo assustador. No ano de 1901, no vilarejo de Lemuy, algo ainda mais macabro aconteceu. Victor Ardisson, um coveiro local, não se contentava em apenas enterrar os mortos. Ele levava alguns para casa. As autoridades só descobriram porque começaram a notar comportamentos estranhos. Quando foram até a casa dele, encontraram vários restos mortais espalhados pelo local. Ele mantinha os corpos com ele, como se fossem parte de sua vida cotidiana. Dessa vez, Ardisson não foi preso. Foi considerado insano e enviado para um manicômio. Agora pense, se esse tipo de crime aconteceu há tanto tempo, quantas coisas assim ainda podem estar acontecendo sem que ninguém perceba? E depois de tudo isso, chegamos a uma pergunta inevitável. Será que os necrotérios e hospitais de hoje realmente são lugares seguros? Agora imagine que alguém que você ama foi levado para um necrotério. Você acredita que ali o corpo será tratado com respeito até o enterro? No condado de Hamilton, em Ohio, Kenneth Douglas levava uma vida simples. Durante o dia, ele era apenas um homem comum, sem grandes ambições, sem chamar muita atenção. À noite, porém, ele assumia uma função que exigia respeito e profissionalismo. Trabalhava como técnico de necrotério, lidando diretamente com os corpos que chegavam ao local. O que ninguém sabia é que Douglas usava a privacidade do necrotério para cometer atos desprezíveis. Durante anos, ele se aproveitou da falta de vigilância e do acesso irrestrito para fazer algo que chocou toda a comunidade. Foi apenas em 2008 que a verdade veio à tona, quando testes de DNA ligaram Douglas a um crime cometido 16 anos antes. Uma jovem chamada Karen Rand havia sido brutalmente assassinada em 1992, e quando novas análises foram feitas, o DNA encontrado nela não pertencia ao assassino original, mas sim ao técnico do necrotério, Kenneth Douglas. O caso foi reaberto e o que veio depois foi ainda pior. Douglas confessou ter repetido esse comportamento por mais de 15 anos, envolvendo pelo menos 100 corpos. Durante o julgamento, sua própria esposa revelou um detalhe assustador. Ela disse que, por várias vezes, ligou para o necrotério, reclamando que o marido voltava para casa cheirando a álcool e com um odor estranho no corpo. Mas, quando ela relatou isso para as autoridades responsáveis pelo local, recebeu a seguinte resposta fria e perturbadora: o que acontece no necrotério, fica no necrotério. Esse descaso das autoridades permitiu que Douglas continuasse por anos sem ser descoberto. Somente depois que o DNA provou sua culpa é que ele finalmente enfrentou a justiça. Douglas foi condenado a 3 anos de prisão por cada crime confirmado. Mas para as famílias das vítimas, isso nunca foi suficiente. E se você pensa que esses casos são isolados, espere até ouvir sobre Jerry Bridges, um coroner que transformou o luto das famílias em lucro. No condado de Hamilton, em Ohio, Kenneth Douglas levava uma vida simples. Durante o dia, ele era apenas um homem comum, sem grandes ambições, sem chamar muita atenção. À noite, porém, ele assumia uma função que exigia respeito e profissionalismo. Trabalhava como técnico de necrotério, lidando diretamente com os corpos que chegavam ao local. O que ninguém sabia é que Douglas usava a privacidade do necrotério para cometer atos desprezíveis. Durante anos, ele se aproveitou da falta de vigilância e do acesso irrestrito para fazer algo que chocou toda a comunidade. Foi apenas em 2008 que a verdade veio à tona, quando testes de DNA ligaram Douglas a um crime cometido 16 anos antes. Uma jovem chamada Karen Rand havia sido brutalmente assassinada em 1992. E quando novas análises foram feitas, o DNA encontrado nela não pertencia ao assassino original, mas sim ao técnico do necrotério, Kenneth Douglas. O caso foi reaberto e o que veio depois foi ainda pior. Douglas confessou ter repetido esse comportamento por mais de 15 anos, envolvendo pelo menos 100 corpos. Durante o julgamento, sua própria esposa revelou um detalhe assustador. Ela disse que, por várias vezes, ligou para o necrotério, reclamando que o marido voltava para casa cheirando a álcool e com um odor estranho no corpo.
Mas, quando ela relatou isso para as autoridades responsáveis pelo local, recebeu a seguinte resposta fria e perturbadora: o que acontece no necrotério, fica no necrotério. Esse descaso das autoridades permitiu que Douglas continuasse por anos sem ser descoberto. Somente depois que o DNA provou sua culpa é que ele finalmente enfrentou a justiça. Douglas foi condenado a 3 anos de prisão por cada crime confirmado. Mas para as famílias das vítimas, isso nunca foi suficiente. A morte deveria ser o fim. Um momento de respeito e despedida. Mas esses casos provam que, para algumas pessoas, nem mesmo a morte é um limite. Funcionários que deveriam cuidar dos mortos foram flagrados cometendo atos impensáveis, transformando necrotérios em cenários de horror. Se crimes como esses já aconteceram tantas vezes e em tantos lugares diferentes, como saber se não continuam acontecendo hoje, sem que ninguém perceba? Essas histórias nos fazem questionar. Até que ponto podemos confiar nos lugares que deveriam garantir a dignidade dos falecidos? E agora eu quero saber sua opinião. Você acha que necrotérios e hospitais precisam de mais fiscalização? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você achou essas histórias perturbadoras, espere até ver o próximo vídeo. Clique agora para assistir um caso ainda mais chocante.